ficar de pé, vamos abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos, capítulo 106, versículo 8. Salmo de número 106, versículo 8. Eu quero meditar nesta noite com vocês sobre a doutrina da salvação. A doutrina da salvação. Salmo 106, versículo 8, vamos ler juntos? Mas ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Senhor Deus, nós estamos diante da tua santa e bendita palavra. Nós estamos aqui porque o Senhor nos salvou. Nós estamos aqui porque um dia o Senhor iluminou a nossa mente, o nosso coração. E o mistério de Cristo foi nos revelado pelo poder do Teu Santo Espírito, ouvindo a Escritura Sagrada. E agora, Pai, diante de tão grande salvação, diante de tão grande Salvador, que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração aqui nessa noite, ministre aos nossos corações. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. A doutrina da salvação é a doutrina central da Bíblia. E é impressionante como, com o passar dos anos na nossa vida cristã, parece-nos que a doutrina da salvação, ela vai se tornando uma coisa comum. E a gente até para de refletir, para de meditar sobre essa tão grande doutrina. A salvação é o tema de Gênesis. A salvação é o tema de todos os livros da Bíblia. Quando Jesus estabeleceu os 2 sacramentos para a igreja, Ele colocou o batismo, que não se repete, há um só batismo, que marca a sua conversão, que marca o seu novo nascimento. Mas Ele nos dá o segundo sacramento, que é a celebração da ceia do Senhor. E esse sacramento, ele é repetido, repetido, repetido. Fazer isso todas as vezes que o comerdes e o beberdes em memória de mim. A igreja primitiva e as igrejas reformadas na época celebravam o sacramento da ceia do Senhor semanalmente. Porque a doutrina mais importante, a doutrina que não pode e não deve ser esquecida pela igreja, é a doutrina da salvação. E eu gostaria nesta noite, à luz desse pequeno versículo, estabelecer os 4 pilares da doutrina bíblica da salvação. Primeiro, quem é o autor da salvação. Segundo, quem são os destinatários da salvação. Terceiro, o motivo da salvação. E quarto lugar, o propósito da salvação. A igreja secularizada, como nós estamos vivendo hoje, e eu poderia contar nos dedos hoje à noite quais são as igrejas evangélicas aqui de São Paulo que estão abertas para celebrar o Natal. Parece-me que o Natal, o nascimento de Jesus Cristo, e as pessoas ficam separando o nascimento da cruz, como se uma coisa não dependesse da outra, como se todo o processo da obra da humilhação fosse só a cruz e a ressurreição. Então há, meus amados irmãos, um descaso muito grande. Lendo hoje o comentário do Tim Keller sobre a carta aos Gálatas, ele diz, olha, a carta aos Gálatas é um dinamite, porque destrói todos os nossos conceitos humanos acerca da salvação. E ele diz, a doutrina da salvação não é apenas o início da nossa vida cristã, mas nós
todos os dias, diariamente, somos nutridos por essa doutrina maravilhosa, a doutrina da salvação. Veja no texto, diz aí no versículo 8, mas ele os salvou. Quem é ele aí? É Deus. Então preste atenção, a doutrina da salvação, ela tem a sua origem em Deus. E quando a gente vai estudar a doutrina da salvação, você vai descobrir que antes mesmo que todas as coisas fossem criadas, houve entre as três pessoas da Trindade o pacto da redenção, o pacto da graça, onde Deus nos escolheu, onde Jesus Cristo se dispôs a morrer, onde o Espírito Santo assumiu o papel de nos converter, de nos regenerar. Então a doutrina da salvação está na agenda de Deus, antes que todas as coisas fossem criadas. É tão interessante nós entendermos esse assunto. O apóstolo Paulo diz, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. Ele quem? Ele quem? O Elohim, que criou todas as coisas do nada? O Yahvé Elohim, que é o Deus da aliança? O El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso? O Adonai, o Deus da toda providência? O Deus que é Quírios, que é Senhor? O Deus que é o nosso Rei, o nosso Juiz, o nosso Legislador? E aí você começa a estudar os livros da Bíblia e você vai descobrindo que o assunto da nossa salvação é o assunto que ocupa a mente, o coração, as discussões da Trindade. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Natal significa que Deus se encarnou e veio para morrer em nosso lugar, para ressuscitar para a nossa justificação. E essa mensagem é pregada durante a eternidade, essa mensagem é pregada durante a história, essa mensagem tem que ser pregada até a segunda vinda de Cristo. Deus, Ele é o autor da nossa salvação. Eu queria que você abrisse Jeremias, ou Isaías, capítulo 33. Isaías, capítulo 33, versículo 23. 22. 33, 22. O que é que diz aí? Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. Vai um pouquinho mais adiante, a Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43. E você vai descobrir que esse Deus maravilhoso, no versículo 12, o que é que diz aí? Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou o seu. Nós somos testemunhas de Deus. E qual é o testemunho que eu tenho que dar como salvo em Cristo Jesus? Que a salvação vem do Senhor. Irmãos, todas as igrejas cristãs, todos os crentes, no dia como hoje, nós deveríamos estar nas ruas, nas praças, proclamando, anunciando, cantando que Jesus é salvação, que Deus é o autor da salvação. E é tão interessante, porque essa palavra salvação aqui, diz aí, Ele o salvou. Essa expressão salvar no hebraico, ela tem uma gama de conotações. Há pelo menos uns 30 sentidos ou significados para essa palavra.
E salvar aqui significa ajudar, livrar, defender. A ideia de trazer de uma situação aflitiva para um lugar espaçoso. A ideia de tirar do lugar tenebroso para um lugar de luz. Mas a palavra salvação significa libertação de tribulação, de angústia, de sofrimento. Salvação significa libertação da morte, do medo da morte, do pavor da morte. Libertação também, ou salvação, significa libertação das mãos dos inimigos. E os três principais inimigos do crente e da alma humana é justamente o pecado, o mundo, a morte, Satanás. Então, veja bem, Deus, Ele nos trouxe aquilo que o autor aos Hebreus chama de tão grande salvação. E ele diz assim, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande o quê? Salvação. Então eu e você, nós precisamos da salvação de Deus todo dia, todo dia, todo dia. Não é apenas salvação dos pecados passados, mas salvação significa a ajuda de Deus todos os dias. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Nós estamos precisando todo dia, toda hora, 24 horas por dia, da intervenção de Deus, da ajuda de Deus, do socorro de Deus, do auxílio de Deus. Ele é o autor da nossa salvação. Segundo pilar que esse texto vai nos ensinar, quem são os destinatários? Mas ele os salvou. Quem são esses os aí do texto? Veja no versículo 6, diz assim, pecamos como nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal, nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, e foram rebeldes juntos ao mar vermelho. Preste atenção que os destinatários aqui da salvação são os piores de todos os pecadores. Porque essa turma que viu os milagres de Deus, essa turma aqui do texto, que pecou, que cometeu iniquidade, que foi rebelde, isso é uma descrição da nossa condição. Mesmo sendo abençoados por Deus, mesmo sendo agraciados por Deus, mesmo sendo bem tratados por Deus, existe uma ingratidão, existe uma rebelião dentro do nosso coração, mas mesmo assim, Ele nos salva. Ele nos salva. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz, reparai, irmãos, a vossa vocação, como Deus escolheu aqueles que não são, aqueles que são loucos, aqueles que são humildes, aqueles que não têm nobre nascimento. Veja bem, a salvação de Deus não é para os justos. Jesus diz, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, porque os doentes, os sãos, não precisam de médico. E a ação de Jesus, a salvação de Deus, é para quem se reconhece, para quem é pecador, para quem é desgraçado, para quem sabe que não tem condições nenhuma de sobreviver, de prevalecer, se não for a ajuda de Deus. Deus, irmãos, Deus, Ele tem dois endereços. Ele habita no alto e sublime trono, mas Ele habita também no coração daquele que é quebrantado e contrito de coração. Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. E Natal é época de nós nos curvarmos diante do Senhor para reconhecer a nossa pecaminosidade, a nossa fragilidade, a nossa iniquidade, o nosso coração inclinado para ofender a Deus, para entristecer a Deus, para fazer aquelas coisas que são erradas. Louvado seja o nome do Senhor, porque a salvação, a minha salvação, a sua salvação, não depende da minha capacidade de perseverar, não depende da minha capacidade de obediência. Ele veio salvar pecadores. O apóstolo Paulo diz, fiel é a palavra e digna de toda aceitação,
Porque Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Você lembra da oração que Jesus Cristo fez em Mateus, capítulo 11? Graças te dou, Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O Evangelho é para quem está arquejado, é para quem está derrubado, é para quem está abatido, é para quem tem consciência da sua necessidade de Deus. E isso quem produz é o próprio Espírito Santo, é Ele que nos convence do pecado que está em mim, da justiça que está em Cristo e do juízo, que se eu não crer e se eu não abraçar a justiça de Cristo, eu receberei o juízo de Deus. É Ele que me convence disso. O ladrão na cruz, morrendo ao lado de Jesus, ele diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu não sei se você já pensou nisso. Aquele ladrão, ele sabia que tinha uma alma. Aquele ladrão sabia que a morte não era o fim. E aqui, diante da santidade de Cristo, diante da grandeza de Cristo, o Espírito Santo trabalha naquele homem, e ele se arrepende ali na cruz, e Jesus diz para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Paraíso. Irmãos, Deus é o autor da salvação. Os destinatários da salvação somos nós, os pecadores reconhecidos. Mas veja, qual é o motivo da salvação? Veja no texto aí. Mas Ele o salvou, por quê? Por amor do seu nome. A gente gosta muito de enfatizar esse aspecto de que o Senhor, Ele nos salvou porque nos viu impotentes, porque nos viu incapacitados. Tão interessante isso. E às vezes a gente tem uma visão tão pequena da nossa salvação. É como se eu tivesse perdido, e aí, no dia que eu quis, no dia que eu ouvi a mensagem do Evangelho, eu tomei a decisão, e a partir daquele momento eu estou salvo. Eu abri meu coração para Jesus. Isso aí é um lado da moeda. É um lado da moeda. Jesus diz: vinde a mim. Eu sou a porta, e você passa pela porta. Mas do outro lado da porta existe um versículo. E Jesus diz: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Preste atenção. Essa expressão por amor do meu nome significa que o motivo da salvação é o amor de Deus pelo seu próprio nome. Sabe por quê? Porque se nós formos raciocinar do ponto de vista teológico, de que a queda aconteceu, e parece que a queda, a desobediência de Adão, foi um incidente que não estava planejado por Deus, e ali Deus fez tudo perfeito, o diabo veio e estragou, aí Jesus então, ou Deus com plano B, resolve então consertar aquilo que o diabo estragou. E tem muita gente que pensa assim. Mas eu queria que você fosse lá, de novo, para Isaías. Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 43. Eu queria que você entendesse bem isso. Lê o versículo 7 para mim, de Isaías, capítulo 43. Diz aí: que a todos os que são chamados pelo nome, e os que criei, e que formei, e fiz.
Preste atenção. Eu e você, se somos salvos, é porque nós somos criados o quê? Para a glória de Deus. O apóstolo Paulo usa uma linguagem pesada quando ele diz que Deus fez vasos de honra, vasos de misericórdia e vasos de ira. E aqui eu quero que você entenda o seguinte: a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas para um fim, até mesmo o ímpio para o dia do mal. Significa que se eu sou alvo da graça de Deus, se você é salvo em Cristo Jesus, é porque Deus planejou isso. Você já foi criado para isso, você já foi eleito para isso. Jesus Cristo, quando subiu na cruz, já estava com seu nome no livro da vida. O Espírito Santo, no tempo de Deus, no Kairos de Deus, converteu você. Você existe para a glória de Deus. Você foi feito para promover a glória de Deus. Esse texto é maravilhoso, porque Isaías capítulo 43, versículo 21, grife esse versículo da Bíblia. Quando você estiver em crise, qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Mas veja o que é que Deus diz assim: ao povo que formei, para quem? Para quem você foi formado? Para que nós somos povo de Deus? Para Ele. E qual é o propósito? Para celebrar o meu louvor. Olha a profundidade disso, meus amados irmãos. Por isso que o autor aos Hebreus diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande o quê? Salvação. É grande no seu motivo, é grande pelo preço que foi pago, é grande pela transformação que Ele produziu na minha vida e na sua vida. Nós não podemos negligenciar, nós não podemos desprezar, nós temos que nos aprofundar na compreensão dessa doutrina maravilhosa. Mas o quarto pilar da doutrina da salvação, o autor é Deus. Os destinatários somos nós o quê? Os pecadores. O motivo? Por amor do seu nome. Quarto e último lugar. Veja o propósito do versículo 8, a última frase. O que é que diz aí? Para lhes fazer notório o seu poder. Que coisa extraordinária isso aqui. Deus criou todas as coisas. Deus criou o universo, o macro-universo, o micro-universo. O Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Mas eu queria que você entendesse que a principal obra, ou a maior obra que foi feita para promover a glória de Deus é a minha e a sua o quê? Salvação. Por isso que quando o anjo anuncia, ele anuncia de tal maneira que quando o coral canta, diz glória a Deus nas maiores o quê? Alturas e paz na terra, aos homens a quem Ele quer bem. Quando Jesus Cristo, Ele realiza a obra da salvação, Ele diz, Ele viu o penoso trabalho da sua alma e ficou o quê? Satisfeito. O autor aos Hebreus diz que por causa da alegria da salvação, Ele suportou tamanha oposição. Ele se humilhou, Ele foi obediente até morte, morte de cruz. Porque se existe algo que vai promover a glória de Deus eternamente, é a nossa salvação. Você sabe o que cria alegria no céu, que gera festa nos céus? Quando um pecador se arrepende na terra. E quando um presbítero chega no céu, aí que tem festa mesmo. Aí que tem festa. Né? Mas eu queria que você pensasse aqui.
para lhes fazer notório o seu poder. Jesus certa vez disse para um aleijado: levanta-te, toma o teu leito e anda. E os fariseus estavam lá, e havia uma questão muito séria, porque Jesus, antes de mandar o cara andar, ele diz: os teus pecados estão o quê? Perdoados. E a grande questão dos fariseus é dizer: mas só Deus pode perdoar pecados? E aí Jesus diz: tá bom, vocês querem que eu diga como? Perdoados estão os teus pecados, ou levanta o teu leito e anda. Vamos lá para Miqueias, por favor. Miqueias capítulo 7. E eu já estou encerrando. Miqueias capítulo 7. Veja a colocação que o profeta faz sobre a pessoa de Deus, o Deus perdoador. Miqueias capítulo 7, versículo 18. Ele diz assim: quem, ó Deus, é semelhante o quê? A ti. Com quem eu vou comparar o Senhor? Porque o Senhor perdoas as iniquidades e te esquece da transgressão do restante da tua. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Veja, diz, Ele perdoa e esquece as nossas iniquidades e as nossas transgressões. Mas veja no versículo 19, diz assim: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas o quê? Iniquidades. Então Deus não somente nos perdoa daquilo que nós fizemos, mas Deus tem o controle total dos pecados da nossa vida, de tal maneira que nós jamais poderemos ser condenados por algum pecado cometido. Ele não somente ele perdoa, mas Ele tem o controle, Ele tem o senhorio. Ele pisa aos pés as nossas o quê? Iniquidades. Por isso que o profeta diz: quem, ó Deus, é semelhante a ti? E aí, meus amados irmãos, você vai entender. Para lhes fazer notório o seu poder. Essa palavra notório é a palavra conhecer, que tem pelo menos umas 800 aplicações na língua hebraica. Vai do conhecer do homem com a mulher até a revelação plena de Deus. Tornar conhecido. Eu falei isso aqui no domingo passado. O céu vai ser uma galeria de troféus. Chega lá, tem o Paulo lá. Feito aqueles, sabe aquele negócio de cabeça de vaca que fica assim, espalhada? Quem é esse aqui? Ah, é o Paulo. Ah, ele está aqui, um troféu da graça de Deus. Aí você encontra lá outra cabeça, você quer Manassés, essa desgraça, esse macumbeiro, esse cara que foi tudo na vida, e no fim da vida, a graça de Deus o atingiu. E sabe que a maior glória que existirá na eternidade, aquilo que vai mais promover a glória de Deus eternamente. E eu fico imaginando se o cara está cansado aqui para comemorar Natal 80 vezes, 90 vezes, e eu fico imaginando na eternidade, ele vai ter que ficar lá, dando glórias a Deus, glorificando a Deus, porque ele foi salvo eternamente. Eternamente. Você já pensou nisso? Fica com essa verdade. Mas Ele é Deus, o autor da nossa salvação. Os destinatários, os objetos da salvação de Deus, somos nós pecadores. E quanto mais pecadores nós nos conscientizamos que somos, mais graça nós recebemos, mais misericórdia nós recebemos,
mais compaixão nós recebemos. Quanto mais quebrantados, quanto mais humildes, mais nós nos tornamos semelhantes a Cristo. O motivo, por amor do meu nome. Eu tenho um nome a zelar. Eu faço tudo por amor do meu nome. Eu não vou deixar agora aqui um grupo de criaturas, de anjos rebeldes, Satanás e companhia limitada. Ele acha que estragou, ele acha que prejudicou. Eu tenho um nome a zelar. Eu sou o Deus eterno. Eu sou o Deus eterno. E por amor do meu nome, eu salvo esse povo. Eu conserto esse povo. Eu derramo misericórdia desse povo. Por amor do meu nome, eu derramo graça sobre esse povo. Para que todos conheçam o meu poder. Porque o maior poder que eu tenho não é o poder de criar todas as coisas, porque eu crio tudo do nada. Mas o maior poder, ou aquilo que faz mais notório o meu poder, é pegar um pecador perdido, morto espiritualmente, e salvá-lo, e purificá-lo. Foi por isso que Jesus Cristo veio. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, agradecendo, louvando esse Emanuel maravilhoso que está conosco para nos salvar. Amém?